Gisele, né? Gisele Nader. Trabalhei muitos anos numa corretora holandesa e agora, há um tempo, eu tenho minha própria empresa, se chama Flex Real Estate. Aqui eu queria mostrar, botei 2 logozinhos só para vocês entenderem. Existem na Holanda, agora 2, eram 3, até o início do ano haviam 3 organizações de corretores. 2 delas se juntaram, que foi a VBO e a Fastfood Pro, que na verdade se tornaram uma, ainda tá, o logo novo está para sair, né? Então a gente faz parte dessa organização e aqui é o selo de certificação dos diplomas que você tem que tirar aqui, as certificações para você poder trabalhar como corretor, né? Então, enfim, eu tenho essa certificação, estou agora me qualificando para me tornar avaliadora, né? O taxateur, que é esse cara que faz os relatórios para o banco para dizer quanto é que a sua casa vale e tal, que é qualquer avaliador, ele é, na verdade, já um corretor que tem essa outra qualificação, tá? A gente trabalha, enfim, com essas 3 partes, mas, assim, nosso carro-chefe é realmente compra, porque, assim, o que acontece é que quem acaba buscando a gente são os brasileiros ou os latinos em geral, né, o pessoal que fala espanhol. Então, acaba que um dos principais serviços é a compra. Como é que é esse mercado? Quero comprar. Todo mundo entende rapidamente que vai primeiro passar pelo aluguel, mas já quer ver como é que eu já faço para comprar. Então, vira e mexe, alugo alguma coisa para o cliente e falo, vamos marcar já a sua reunião para você já ir se preparando para a compra, né? Então, nosso carro-chefe, eu trabalho dentro da empresa em si com a Ana, que é polonesa, mas fala espanhol também. Então, por isso, as línguas aqui. Tem um holandês que está se juntando ao time e a gente tem parceiros em várias outras regiões da Holanda, por isso que a gente oferece serviço em toda a Holanda. Obviamente, há um total desequilíbrio entre oferta e demanda de imóvel aqui na Holanda. Então, um gráfico rápido, esse aqui é da CBS, que é como se fosse o IBGE aqui da Holanda, né? Você tem aqui um gráfico de 2015 a 2022, mostrando aqui no total de casas próprias, né, qual foi o preço médio de compra. E não precisa nem olhar nada mais de valores, você só precisa olhar a reta, né, o que está acontecendo. Então, assim, vale sempre muito a pena realmente fazer esse movimento de compra, né? É sempre um investimento que 99% do tempo, se for ali pelo menos 2 anos, né, a gente tem certeza de que vai ser um bom investimento, né? Basta se comparar, sei lá, os juros de você botar o dinheiro no banco aqui na Holanda com quanto que aumenta o valor médio das casas. Quando a gente pega uma reta de longo prazo, também em termos de porcentagens, está dando aí uma média de 10% ao ano. É lógico que esse movimento vai sendo assim, né? Então, se você der o azar, por exemplo, que nem 2021 aumentou 21% o valor dos imóveis. Você comprou em 2021, começou a guerra na Ucrânia, no início de 2022, você quer vender na sequência? Você se deu mal, porque você pegou, apesar da sua reta crescente, você pegou aquele momento de dip, né? Agora, se você tiver como esperar, fazer, enfim, aí isso a gente vai sempre poder ajudá-los, sempre vale muito a pena. A gente sempre acha, né, que todas as propriedades, aqui tem o tal do overbidding, que é o meu próximo slide, que é o fato de que uma casa entra no fundo por X, ela vai ser vendida por X mais um tanto, né? Não todas, tá? Então, assim, na média, cerca de 2/3 das propriedades são vendidas acima do preço pedido. Mas vira e mexe, a gente compra a propriedade pelo preço pedido ou até abaixo, dependendo da situação, tá? E eu falo assim, é difícil? É difícil. Não é difícil se você está bem atendido, tá? Assim, às vezes dá literalmente 3 semanas do início do processo, do primeiro contato do cliente, às vezes a gente já comprou uma casa, né? Então, você tem que, obviamente, preencher todos os requisitos, mas no momento que você faz isso, eu brinco que você passa de presa a predador, né? Você é o cara que não consegue alugar, depois você é o cara que está com tudo na mão, né? Você que vai poder, bom, não vai poder alugar de cara, mas enfim, você vai ter uma situação econômica muito mais, de muito mais poder. Sobre a questão de como a gente faz essa análise do mercado, eu acho que assim, a grande dúvida dos clientes sempre escuto, quanto que eu tenho que fazer de overbidding? Se eu colocar 10%, tá bom? Todo mundo quer a fórmula, né? Não há uma fórmula, não há uma média certa, varia demais. Então eu coloquei aqui, sempre que a gente vai fazer uma análise para o cliente foi lá na casa, gostou, amor, quer fazer a oferta. Essa análise ela é extremamente multifatorial. Muitos fatores estão em jogo aí
inclusive, por exemplo, o corretor, tem alguns corretores que jogam o preço lá em cima, tem outros que jogam o preço lá embaixo. Isso já vai determinar qual vai ser essa diferença no overbidding, né? Então, assim, para mim, às vezes já fica evidente. Eu estava vendendo um apartamento em Amsterdã agora esses dias, eu estava preparando o apartamento para colocar no Funda, o do lado entrou. Eu olhei o apartamento, era maior do que eu ia vender, o cara colocou lá, 400 mil. Eu olhei e falei, gente, esse apartamento vai ser uma loucura. Por que o cara colocou 400 mil? Poderia ter colocado 450 de boa. O que aconteceu antes de vender? Eu liguei, falei, aí, como é que foi a venda? Tivemos 70 visitas, vendeu por quase 500. É óbvio. Então, assim, então, um dos fatores, né? Beleza, qual é o valor que o corretor escolheu colocar aquele imóvel no mercado? Qual é a atração que aquele imóvel gerou? A gente consegue perceber isso muito no contato com o corretor, etc. e outros fatores. Então, eu até brinco que às vezes uma almofada vermelha no sofá vale 50 mil euros, né? Que aquele é impressionante, né? Então, a gente sempre vai telefonar, vai ligar, a gente tem dúvidas em relação ao valor, a gente vai falar com o avaliador, que é que no final quem vai fazer o relatório para vocês, para a gente ter certeza, né, de qual é o valor mais justo a ser posto ali no mercado. Dentro dessa análise, uma das nossas principais ferramentas é o arquivo histórico. Ele é uma ferramenta da Associação de Corretores, na qual eu consigo, por exemplo, dentro de um raio de 250 metros da casa que você quer comprar, ver no último ano qual foi o valor posto da casa, qual foi o valor final de venda, né? Aí eu pego ali, faço um Excel em grande parte das vezes, esse é um pedacinho de um desses Excels, em que eu consigo estabelecer uma comparação melhor. Agora, por que eu coloquei aqui? Para vocês verem, isso aqui é um caso real, tá? Recentemente, veja só, nesses 250 metros ao redor de uma casa, todas casas semelhantes, que obviamente tem que pegar casas que façam sentido no perfil da casa, a gente teve 0% nessa, tivemos 5%, 12%, 6%, 8%. Ou seja, entre 0 e 12 não tem regra, tá? E eu acho que aí uma das principais funções do corretor, além de, obviamente, depois mais para frente, explicar toda a documentação, que é em holandês, olhar todos os documentos para vocês, né, ter certeza que não é uma furada, tem essa questão da análise de preço, tá? Então, de novo, precisamos analisar casa a casa, qual é o valor que a gente vai oferecer. A gente ajuda vocês na seleção dos imóveis, né? Quais imóveis vale a pena visitar ou não vale a pena. Vira e mexe, os clientes mandam, queria ver esse imóvel, você fala, poxa, mas olha esse fator. Aqui na Holanda tem muitas questões também de ground lease, né? O famoso erfpacht, uma palavra linda, né? Que é que você compra a casa, não compra o solo. Isso tem impacto na sua capacidade de hipoteca. Então, assim, vira e mexe, o cliente olha e fala, mas eu não me importo de pagar 1.000 euros, beleza, por ano nesse ground lease. Tá bom, mas isso vai diminuir em 25 mil mais ou menos sua capacidade de hipoteca. Dá pra gente comprar? Vale a pena você perder o tempo, que as visitas são feitas em horário comercial. Muito pouca flexibilidade para poder marcar no horário que vocês querem. Vale a pena você ir lá para ver um imóvel que não vai dar para comprar, né? Então a gente faz essa seleção, a gente marca as visitas, acompanha vocês sempre que possível nas visitas, né? Agora, no momento, vamos supor que você esteja numa visita sem nós, e aí você adorou aquela casa. O mais importante é que vocês entrem em contato com a gente o mais rápido possível, porque alguns casos a gente tem que esperar aquele famoso deadline, não sei o que já passou por esse processo, né? Tem lá um momento em que a gente tem que fazer oferta até aquele momento, e às vezes a gente tem que agir rapidamente. Muitas vezes, inclusive, quando eu quero ser muito agressiva, eu tenho um cliente bem calculado, eu sei que ele tem uma agência como Expat Mortgages que é excelente, eu estou tranquila para tentar cortar aquele deadline. Eu chego, passo uma oferta, pum, aquela coisa assim, você faz um statement, né? Bota em cima da mesa com um deadline antes do dele, né? Para tentar quebrar a concorrência e comprar antes. A gente vai fazer toda a análise de valor, vamos enviar a oferta. Se a oferta for aceita, sendo aceita, a gente vai fazer o acompanhamento total até a entrega das chaves. A Expat Mortgages faz toda a parte financeira, né? E a gente faz toda a parte de documentação da casa, né, de análise. Vocês basicamente vão falar sim ou não e entregar para a gente os documentos quando necessário, né, até
pegarem as chaves, com tudo explicado naturalmente em português, com recursos que a gente dá para vocês entenderem também os documentos em holandês, porque não adianta se eu só chegar a sentar com um contrato para vocês em holandês e falar é isso, 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 vocês têm que acreditar em mim, né, simplesmente. Então a gente dá alguns recursos para vocês poderem analisar por conta própria esse contrato. Então, assim, algumas dúvidas muito comuns nesse processo, né, se eu mudar de país, a gente já falou, a gente vende, eu costumo brincar que vender um imóvel aqui no Brasil é tipo uma aplicação D+60 no Brasil, né? Você pede o resgate, em 60 dias o dinheiro está na sua conta. É mais ou menos isso, né? Porque é o tempo assim, vou lá, levo o fotógrafo profissional, a house stylist, ela prepara a casa, a gente tira as fotos, deixa tudo preparado, coloca no Funda, você está fazendo visita dentro de poucos dias e fecha o deadline ali, em 15 dias a sua casa está vendida e aí obviamente vem o processo documental até a entrega da casa. Falando sobre isso, a gente cai direto nessa questão de quanto leva esse processo, qual é o timeline em geral. Muita gente acha, precisa demorar muito para procurar uma casa, vem até com aquela ideia do Brasil, né, que às vezes a gente fica um tempão. Claro que há clientes que acabam demorando 6 meses e tal, que é aquele cliente que tem, às vezes, um raio muito definido, um neighborhood, né, um bairro específico que está procurando, ou às vezes vem com uma missão meio impossível e não escuta o nosso conselho. Aí acaba demorando mais. Agora, em geral, muito sinceramente, 3, 4 semanas, muitas vezes a gente tem uma proposta aceita numa casa. Porque apesar de haver muita concorrência, há também muitas casas vindo para o mercado diariamente. Então, se vocês estão certos, com os filtros certos, seguindo a nossa orientação, sei lá, dentro de 3, 4 semanas você vai ter feito 10, 12, 15 visitas, dessas você vai ter amado 3 e dando tudo certo a gente compra uma delas. Se a gente hoje tiver uma oferta aceita numa casa, essa casa está livre, vazia, pronta para ser entregue, ainda assim vai demorar alguma coisa entre 5 e 6 semanas para vocês pegarem as chaves, que é o tempo burocrático, né, de fazer hipoteca, tirar a hipoteca da casa, contrato, etc. e tal. Agora, é muito comum aqui na Holanda as pessoas colocarem a casa no mercado e só querer entregar um pouco mais para frente. Então, eu já tive uma casa essa semana que querem entregar em julho, né, um caso um pouco mais extremo, mas o que é mais importante financeiramente para vocês nesse sentido? Vocês assinaram o contrato de compra hoje, aqui em janeiro, já está tudo certo, contrato assinado, hipoteca feita, você não vai começar a pagar a hipoteca agora. Você só vai começar a pagar a hipoteca depois de pegar as chaves. Então, mesmo que seja em julho, você não vai ter esse problema financeiro de ter que pagar aluguel e hipoteca ao mesmo tempo. Um outro processo, preciso pagar o overbidding do meu próprio bolso. Vem muito cliente assim já tenso, fala, mas como é que eu vou fazer se eu tiver que fazer um overbidding? Eu tenho que tirar tudo do meu bolso? Não. Tá? Não. Claro, quando você tem dinheiro extra, além dos 15 ou 20, 25 mil que a Amanda falou, sempre ajuda. Mas assim, quando uma casa está por 400 mil no Funda, eu chego à conclusão que a gente vai ter que oferecer uns 450 para comprar aquela casa, isso é uma análise de mercado, quer dizer que o valor da casa, o valor de mercado da casa está lá em cerca de 400. O avaliador da casa, que tem que ser independente, não pode ser da minha empresa, não pode ser eu, ele vai avaliar também que o valor de mercado da casa, se não tiver em 450, está muito próximo dele. Então, quando ele for fazer o relatório dele para o banco, ele vai chegar muito perto desse valor, né? Ou muitas vezes no mesmo valor, e o que ele puser no papel é o que você consegue do banco, dentro do seu limite, é lógico, né? Então, eu posso 500, comprei uma casa por 450, ele botou 450 no papel, você conseguiu 450 do banco, tá? Então, o taxateur, o avaliador, ele é o agente mais estratégico que a gente tem. Quando eu vou fazer uma análise com o cliente, sempre vou falar assim, você não tem mais do que 10 mil além do valor dos custos, então eu sei que a minha margem de erro são esses 10 mil. Então eu vou sempre contactar um avaliador, falar, olha, estou querendo fazer uma oferta nesse apartamento, é assim, 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 eu acho que vai ser por isso, você consegue chegar lá? Não, Gisele, não consigo, só consigo chegar em 440. Falar para o meu cliente, tudo bem você botar 10 mil do próprio bolso, além dos custos? Né? Tudo bem, então vamos embora, senão a gente vai ter que ser mais conservador, menos chance de conseguir. Tá? Então a análise vai sempre mais ou menos
nesse sistema. Quanto eu consigo do banco, de novo, tem tudo a ver com isso aqui, o que a Amanda calcular e só que eu já falei anteriormente, só o que ele puser no papel. Então, às vezes o cliente vem, mas eu consigo 1 milhão do banco, por que eu só vou conseguir 450 nessa casa? Porque o banco não vai te dar 1 milhão por um imóvel que vale 450. A garantia do banco para receber o dinheiro de volta dele é o imóvel. Te dar 1 milhão por uma casa de 450 não vai dar. Tem um número máximo de visitas que eu possa fazer? Não. Tem agências que sim, eu até coloquei lá no início, no primeiro slide, flexibilidade é o nosso lema, que a gente, tudo que eu vi enquanto eu trabalhava na empresa holandesa e o que eu vejo quando meus clientes já vêm de um corretor holandês, eles vêm meio de cabelo em pé, né? Falta de flexibilidade holandesa que a gente conhece. Então, assim, pra a gente não tem número limite de visitas, vocês podem fazer quantas visitas quiserem, dentro de um mês, dentro de 6 meses, não tem essa limitação, tá? Ninguém vai botar ali para você, fez 10 visitas sem comprar uma casa. O que eu devo prestar atenção durante as visitas? Estou escrevendo, vai logo para o nosso site, um blog sobre isso para dar algumas orientações. São perguntas que eu recebo muito, principalmente quando o cliente vai sem a gente numa primeira vez. Se vocês estiverem bem assistidos por um corretor, o que eu digo para o cliente vai e vê como você se sente. Esse é o fator realmente mais importante do lado de vocês. Você se vê morando aqui, né, os arredores, como é que é a sua sensação ao entrar naquela casa, né? E depois a gente vê à distância e fazendo análise todas as partes técnicas, né? Tem vidro duplo, mas qual é a idade disso aqui? Qual é eles adoram aqui, né? A questão da estrutura da janela, se precisa de pintura, não precisa, qual é a idade do aquecedor, como é que é a questão da fundação. São todas coisas que a gente consegue avaliar para vocês, seja na inspeção técnica, seja muitas coisas até à distância. Às vezes o cliente vai sem mim a primeira vez e fala, mas o que eu vou fazer? Quem vai abrir a casa para mim? O corretor de venda. O corretor, eu representando vocês para comprar, eu vou estar sempre em contato com ele, a minha negociação é com ele. Então, sempre vai ter lá um corretor de venda que vai abrir e tá lá, ele deveria estar preparado para falar para vocês todos os detalhes daquela casa, para navegar vocês lá, independente da minha presença. Lógico, quando eu estou lá, eu consigo discutir outras questões, né, ver as questões estratégicas e tal. Mas sempre vai ter alguém abrindo e apresentando a casa. E como ela disse, abre tudo, né? É para isso que a casa tá lá. Comprar um imóvel em construção. Muita gente fala, né? Mas e os imóveis novos, os que estão em construção e tal? Qual é a grande vantagem? Você vai comprar um imóvel que no final das contas você vai pegar, ele é o label A++++, ele está de acordo com todas as regras mais atuais de construção civil na Holanda, é um imóvel que é lindo, maravilhoso, novinho para você entrar. Porém, questões financeiras, né, tem uma grande dificuldade. Nesse caso, você vai ter que pagar ao longo de pelo menos 2 anos, né? Vamos supor aqui, vemos um imóvel hoje na planta, gostou, eu negociei o imóvel, compramos o imóvel para você, vai fazer o processo de hipoteca, a hipoteca está aprovada, a gente vai para o cartório, você não tem as chaves, mas você é proprietário daquele imóvel que ainda não saiu do chão. Você vai então sim ter que ficar pagando hipoteca e aluguel durante todo o período de construção. Tem atraso? Menos do que no Brasil, mas eu já vi atrasar bastante tempo também. Então assim, vai durar 2 anos. Não, pode ser que dure 2 anos e meio, né? Então tem essa questão financeira, então a Amanda vai ter que calcular, é possível financiar para vocês ao mesmo tempo hipoteca e aluguel? Pode ser que sim, para quem tem salários mais altos. Agora, como é que fica a taxa de juros? Você vai ter juros também em cima disso naturalmente. Então tem essa questão financeira. Quando você compra uma casa nova, você vai botar piso, você que vai preparar a parede, você que vai comprar a cozinha à parte, você que vai, no mínimo, escolher ali os modelos de azulejos de banheiro e tal que eles dão de opção. Mas, no final das contas, que a gente vê que financeiramente, como construtor, ele tem que levar em consideração todos os possíveis riscos macroeconômicos até a entrega, os preços são já bem mais altos, né? Então você compra imóveis bem caros, geralmente, né, prontos, tá? Existem algumas situações, já consegui fazer isso para alguns clientes, aquela sorte, que
Vamos supor, o Pedro compra o imóvel hoje, fica pagando aquele imóvel todo o tempo de construção e na hora de entrega ele não quer mais morar ali, mudou a situação da vida dele. Aí ele bota aquele imóvel novinho, zerinho no mercado. Já comprei nessa situação para alguns clientes. É muito melhor, aí funciona como um imóvel construído. Querendo marcar a reunião inicial, tem o cartão ali, tem aqui, se quiser simplesmente colocar aqui, pegar, já tem o meu WhatsApp. Modo de conexão comigo é sempre o mais rápido, é o WhatsApp. Pode ficar à vontade, inclusive mandar WhatsApp de madrugada, de final de semana. Meu WhatsApp Business não fica pitando durante a madrugada, né? Eu uso ele como um e-mail nesse sentido, então fiquem à vontade para entrar em contato e depois a gente fazer uma conversa mais completa, tá? Queria abrir para, enfim, já tinha uma pergunta ali, está perguntando se tem como incluir na hipoteca o valor da obra, né, se você quer fazer uma obra. Isso é uma excelente pergunta, né, quando você, muita gente também está vendo assim, vê um imóvel que está meio detonado e precisa de obra, como é que funciona? Então, assim, no momento que a gente compra, que o avaliador vai lá, eu vou dar para o meu cliente um Excel, que é padrão, vou ajudar a preencher, falando, eu quero fazer o banheiro, vai custar 15 mil, quero fazer a cozinha, vai custar mais 15 mil. Te vê lá o valor final. O avaliador leva isso para o momento que ele vai no imóvel, ele vai olhar e vai falar assim, o imóvel agora, no estado em que está, vale 300 mil, depois de fazer a obra dela, vale 350. Isso significa que você vai conseguir esses 50 do banco. No entanto, esse é um ponto, no entanto, muito importante, né? Muitas vezes, o investimento que você faz não corresponde 1 a 1 com a valorização do imóvel. Então, se você falou que você vai investir 50 mil, mas na visão do avaliador, aquela casa só vai valer 40 mil a mais no final da sua obra, é um problema em que sentido? O banco vai te dar esses 40 mil extras, mas você vai ser obrigada a colocar do seu bolso esses outros 10 mil. Tá? Em depósito no banco. Então, toda vez que é o caso de fazer uma obra, eu tenho que olhar muito bem a situação financeira do meu cliente e o que ele está querendo fazer. Ele quer trocar uma cozinha branca por uma cozinha bege? Não vai mudar o valor do imóvel, né? Agora, ele quer mudar uma cozinha totalmente destruída por uma cozinha high-tech, aí a gente consegue analisar e ver se ele vai ter que botar dinheiro para o próprio bolso ou não. Se a inspeção técnica acontece em 100% das vezes ou não. Não, a gente avalia muito caso a caso também. No momento que eu coloco uma oferta para casa, se eu quero fazer a inspeção técnica ou não, já tem que estar na minha oferta, tá? Já tem que aparecer lá. Então já vai ser uma análise que eu vou fazer anteriormente. E vai ser, de novo, caso a caso. Casos de apartamento, quase 100% dos apartamentos eu não peço inspeção técnica. Por quê? Porque se houver qualquer grande custo, ele vai ser dividido por toda a associação de condôminos. Depois, a gente analisa toda a documentação do condomínio, em que tem atas de reuniões de condomínio anteriores, que tem o plano de manutenção de longo prazo. Os UVVEs, né, as organizações de condomínio, têm algumas obrigações aqui na Holanda, né? Então ele tem, por exemplo, um plano de manutenção de longo prazo para o qual ele tem que fazer uma inspeção técnica frequente. Então eu acabo tendo acesso à situação estrutural do prédio, situação financeira do VVE também. Falo, olha, não vamos fazer aqui inspeção técnica, não é necessária. Numa casa, a gente não tem toda essa transparência. E tirando que, se tiver algum problema de telhado, problema de fundação, vai cair tudo sobre as costas só do meu cliente. Então, geralmente, em casas a gente pede, a não ser que seja uma casa nova ou que a gente já tenha várias indicações de que não é necessário. Tem alguns corretores que já vendem a casa com um relatório de inspeção técnica, né? Então, varia de caso a caso. Só muito importante, a gente sempre faz essa inspeção técnica dentro do chamado cooling down period, que é o tempo, quando você assina um contrato de compra e venda, vocês têm 3 dias garantidos por lei para desistir do negócio sem dar satisfação para ninguém. Então a gente procura fazer essa inspeção técnica dentro desse período para, obviamente, poder desistir. Porque ele já ouviu que os melhores imóveis não vão para o Funda. Gente, o Funda, ele pertence a uma das organizações de corretores, a NVM, que é a maior de todas. Todo mundo coloca as suas casas no Funda, né? Quando um cliente meu quer vender uma casa comigo e não quer colocar a casa no Funda, eu falo, por que você quer vender para fulana se a gente pode colocar e ter 100 pessoas querendo ver sua casa, a gente ganhar 10 ofertas ao invés de uma? Então, assim, o Funda, ele é um site que, para a gente poder publicar alguma coisa lá,
não publica se tiver qualquer erro ou faltar qualquer informação. Então, assim, é onde você tem a informação mais completa. Vira e mexe, os clientes me mandam de outros sites, eu vou lá, tá no Funda, sempre. Tem custo Funda também? Tem um bom custo. Tem um bom custo, tá? A gente paga aí no mínimo, né, excluindo taxas, 250 euros por um pacote básico para colocar uma casa no Funda, tá? Então, assim, todo mundo coloca, os corretores todos colocam as suas casas lá. Quais casas que não vão para o Funda? Vendida entre landlord e inquilino, vendida entre vizinho, vendida entre familiar, ou às vezes casas milionárias, ou às vezes eu tenho colegas, vira e mexe eu recebo mensagens de colegas corretores falando, tem essa casa aqui, ainda não foi para o Funda, você tem alguém? Porque eu queria vender rápido, tal, né? Mas aí coincidir o perfil dos seus clientes que estão buscando naquela hora, naquele momento, com a região, com o valor, com o gosto do cliente, na maior parte das vezes não coincide. Então, é o Funda. E aí eu vou aproveitar para clarear uma outra dúvida também de diferenças entre corretores aqui e no Brasil. No Brasil, uma das principais funções do corretor é procurar o imóvel para o cliente, né? Fazer essa captação e mandar e falar, vamos ver esse aqui e tal. Aqui não funciona assim, exatamente por causa do Funda, né? No Funda, você tem a visibilidade de praticamente 100% dos imóveis do mercado. E quando eu faço a busca para o cliente, sabe que você vai em loja de roupa no Brasil, que a mulher vem com aquela saia que você nunca iria botar, né? Uma camisa, você fala, não, pelo amor de Deus, né? É sempre assim, né? Acontece a mesma coisa. Eu vejo uma casa, mando para o cliente, ele fala, eu já vi, mas essa cozinha, né? E da mesma forma ele me manda casas que eu pessoalmente não escolheria. Então o ideal é, a gente trabalha com vocês, de acordo com o perfil, os filtros para colocar no Funda, vocês salvam essa busca e aí diariamente vocês vão receber uma listagem do Funda, né, com as novas casas. Logo cedo de manhã, usa o horário do café da manhã para olhar essa listagem, fazer a seleção, manda para a gente até as 9 horas da manhã, que é o horário que as imobiliárias abrem, e a gente já liga para marcar as visitas. Então se inverte essa lógica, né, de busca de imóveis nesse sentido. Só para concluir ainda mais, tem muita gente que fala, mas você tem uma listagem sua e tal. A gente tem vários sistemas no site, nas ferramentas que a Associação de Corretores oferece para a gente, que faz essa filtragem. Vai fazer a mesma filtragem do Funda. Então, assim, é meio que um trabalho duplo. Todos os meus colegas holandeses, eles trabalham muito regionalmente, às vezes até no mesmo bairro, né? E aí, eu via que meus clientes vinham para mim, por quê? Por causa da língua, principalmente, né? E não, a gente não fala só a mesma língua, a gente fala também a mesma língua cultural, né? Então, assim, aí eu comecei, eu falei, não dá. Mas se eu quiser procurar em Purmerend, né, que fica... Muita gente chegava para mim, meu corretor falou que não vai comigo, você vai comigo? Eu falei, não, eu vou com você, né? Então, assim, a gente atende de forma ampla. O que eu não consigo fazer, eu faço toda Haarlem, Amsterdã e toda essa grande região ao redor, Outhoorn, né? Quem está aqui, a Samba Taste, está oferecendo doces para a gente. Ela mora em Outhoorn, a gente comprou casa para ela no ano passado. Todo Outhoorn, Aalsmeer, enfim, uma grande região ao redor de Amsterdã e Haarlem, eu vou pessoalmente às visitas. Para a parte de baixo do Randstad, a Ana mora em Rotterdam, ela atende tudo ali mais ou menos até Leiden, né? Então a gente cobre todo esse Randstad. Para regiões mais distantes, tive casas compradas em Maastricht, né, em Eindhoven, tem gente aqui lá de Limburg. A gente também faz o que a gente não consegue fazer, é estar presente em todas as visitas. Mas assim, viu uma casa, gostou muito da casa, a gente faz todo o processo, viu a casa, gostou muito da casa, a gente vai para uma segunda visita, vai fazer a inspeção técnica e vai para a entrega. Obrigada, gente. Obrigada.